queridos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, finalizando aí o nosso conteúdo mesmo de genética, vamos falar sobre noções de engenharia genética, ou a famosa biotecnologia, né? Que é um ramo da biologia, né? Que está mais relacionado ali com a engenharia, com as tecnologias, com a modificação de genes, mexer realmente no DNA, no material genético dos organismos vivos. Então, qual o intuito dessa ciência? Promover o aprimoramento de técnicas em vários setores, e isso influencia na vida de todo mundo, tá? Indústria, saúde, meio ambiente. Então, descobertas são feitas aí, alavancadas a partir do projeto Genoma Humano, tá? E aí daí para frente você teve um boom de biotecnologia e engenharia genética acontecendo em todo o mundo, tá? Visando aí melhorar a qualidade de vida. E um dos tópicos mais conhecidos aí é o estudo do quê? O estudo dos seres geneticamente modificados, os famosos transgênicos. A maioria desses transgênicos acontecendo em indivíduos do grupo do reino vegetal, porque é onde você ali, o comitê de ética ainda deixa você mexer naquilo. Quando você traz para animais, para seres humanos, aí eles já pegam bem mais pesados e não deixam com que seja feito esse tipo de pesquisa, tá? Feito assim, de uma maneira mais em escala maior. Você tem algumas coisas na área de experimentação, mas nada muito absurdo acontecendo, porque senão eles vão barrar essa pesquisa. Então você tem uma tecnologia muito presente nessa questão da engenharia genética, que é a tecnologia do DNA recombinante. E é através desse DNA recombinante que a gente consegue produzir insulina a partir de bactérias. Olha o que essa engenharia genética faz. Você vai ter ação aí de enzimas muito interessantes. Enzimas de restrição, que são aquelas que vão agir como se fosse uma tesoura, para recortar e tirar aquele gene que você quer estudar. E algumas enzimas chamadas de ligase, que vão fazer o quê? O trabalho de cola. Então você tem enzimas de restrição que corta e a ligase que cola. Nesse caso aqui que eu trouxe para vocês é o exemplo da produção de insulina dentro de bactérias. E como que ocorre isso? Olha lá, você retira aquele gene, tá? Aquele segmento de material genético que indica, que induz a produção de insulina, que é o hormônio que vai atuar lá no metabolismo de carboidrato dentro do nosso corpo. Você, beleza, você retirou. Tá? Depois o que você faz? Você vai pegar o material genético de uma bactéria, você vai tirar o material genético da bactéria, vai cortar um pedacinho ali e vai encaixar esse gene produtor da insulina. Depois você cola com a ligase e aí você devolve para a bactéria. E aí aquela bactéria, quando ela se reproduzir, e aí o que acontece? Aquela bactéria está carregando o gene responsável por produzir insulina. Se ela está carregando o gene que produz a insulina, ela vai produzir a insulina, porque essa produção vem em forma de informação. Lembra quando a gente falou de tradução, transcrição? Então, esse gene ele vai ser ativado, esse gene dentro da bactéria vai fazer com que ela produza a insulina. E todas as bactérias que vierem depois dessa vão carregar o DNA, ou seja, o gene produtor de insulina. E aí você tem bactérias produzindo insulina, você consegue extrair essa insulina para usar elas em seres humanos. Então essa tecnologia do DNA recombinante ela faz exatamente isso. Você pega o gene que você quer, implanta numa bactéria, no plasmídio de uma bactéria, que seria o material genético dela lá, e aí você tem a produção daquela substância. Então isso é tudo feito muito meticulosamente em laboratório, vários passos, tudo bem controlado, que é para não sair nada de errado. Imagine se ao invés de você cortar só o gene da insulina, você corta o da insulina e mais um pouquinho. Pode sair uma coisa ali que você nem sabe o que é. Pode dar errado. Então são técnicas muito caras mesmo, mas que quando são bem aproveitadas ali, você tem basicamente o tratamento de uma doença aí que é complicada, que é a diabetes, né? Então, essa é a tecnologia do DNA recombinante. E quando a gente fala dos alimentos transgênicos, o que é isso? Justamente vai usar a mesma tecnologia, só que nesse caso são alimentos que são modificados. Então, olha lá, você pode pegar características de um vegetal e inserir em outro vegetal, em outra espécie, através desse processo de engenharia genética. Então, o exemplo aqui que eu trouxe para vocês é o que? Tem alguns vegetais que sofrem muito com pragas. Ou seja, a praguinha vai lá, o inseto vai lá, come a folha, leva o vegetal à morte.
você tem ali algumas espécies vegetais que são imunes contra esses insetos. Aí você vai lá naquele vegetal que é imune, pega aquele gene responsável por produzir a substância que faz com que ele seja imune, implanta numa bactéria, depois você trabalha todo esse DNA e insere ele de novo no embrião daquele vegetal. Ali um exemplo pode ser o milho. E aí o que você vai fazer? Todos os indivíduos que vierem da reprodução daquele milho que foi geneticamente modificado vão produzir aquela substância, ou seja, vão ser imunes. E aí você tem lá os insetos comendo a folha e morrendo. Então você modificou geneticamente aquele alimento, fazendo com que ele se tornasse mais resistente. Você tem isso. Nesse caso aqui dos insetos, você pode ter aí fazendo fazendo vegetais serem mais resistentes à falta de chuva, ou resistentes a alagamento, ou resistentes a determinado tipo de solo. Você pode ter modificação em várias áreas que vão visar exatamente a mesma coisa, que é fazer o quê? Modificar geneticamente aquele indivíduo, aquele vegetal, fazendo com que ele se torne mais aprimorado. E aqui a gente tem um mapeamento genético. O mapeamento genético que a gente teve na espécie humana foi proveniente ao projeto Genoma, que levou aí vários anos. Tá? E qual é o intuito desse mapeamento genético? É você saber exatamente aonde está cada gene e a sua posição no DNA. Ou seja, você saber o que aquele cara faz e aonde ele está. E algumas doenças elas podem ser identificadas precocemente por conta dessa técnica. E aí você tem algumas doenças, tipo câncer, quando você ouve lá no TV, marcadores genéticos para o câncer, marcadores genéticos para a doença tal. É o que ele está falando? Justamente esse gene que fica naquele determinado local. Se você conseguir identificar aquilo, você já entende o quê? Pô, esse cara aqui futuramente ele pode ter a doença. Então é um procedimento muito caro, com um valor muito elevado, e a técnica que a gente usa é o PCR. E esse PCR consiste no quê? Você pegar o material genético de um indivíduo e você conseguir fazer várias cópias dele, várias cópias para você poder estudar cada pedacinho por vez, para você não precisar ficar toda hora indo lá tirando material. Não, você faz várias cópias e depois você vai observando aquelas cópias ali, pedaço por pedaço, buscando ali um mapeamento genético, procurando o gene que você quer ver para determinada doença, para determinada característica. Então, quando a gente fala de clonagem, é um assunto bem polêmico e bem importante dentro da biotecnologia. Então, o que é essa clonagem? É você produzir indivíduos geneticamente iguais. Você tem o mesmo material genético gerando indivíduos diferentes. Como isso ocorre? Você pode ter ele se apresentando da maneira clonagem reprodutiva ou da clonagem terapêutica. Então, essa clonagem terapêutica, ela visa utilizar o quê? As famosas células-tronco. Tá? São células que são totipotentes, ou seja, elas têm capacidade de se tornar qualquer tecido do corpo humano. Então, você pode pegar aquela célula-tronco e trabalhar ela de tal forma que você consiga recuperar um tecido lesado, um órgão que sofreu uma lesão ou algo do tipo. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o quê? As células-tronco sendo inseridas aonde? Naquela região do coração que sofreu uma lesão. Então, aquela célula-tronco presente ali, tratada da forma que ela foi tratada para aquele tecido, ela vai chegar naquela região e vai começar o quê? Se reproduzir. Vai se reproduzir em que tipo de tecido? Tecido cardíaco. Então você consegue ter esse tipo de clonagem terapêutica fazendo com que você tenha tratamento ou até curas para algumas condições. Então essa clonagem reprodutiva ela consiste em quê? Você realmente clonar indivíduos a partir da reprodução. Então você pega lá um óvulo sem núcleo, geralmente você retira o núcleo dele, tá? Você implanta nele uma célula somática ali de um doador já pronta. E aí você vai ter a fusão, você vai ter o processo de reprodução ali, e quando você gerar essa fusão, você vai e implanta dentro de outro organismo que só vai ter a função de quê? De carregar aquela gestação. Então isso é muito feito em bovinos, no caso de fertilização artificial. Você retira o óvulo, pega o espermatozoide, fecunda in vitro, ou seja, fora do corpo do animal, e depois você pega lá e coloca dentro dele. Esse é um caso de fertilização artificial. No caso da clonagem reprodutiva, o processo é um pouco parecido, mas você vai fazer a clonagem de indivíduos dessa forma. Então você consegue ter ali materiais genéticos, implanta naqueles ovos e coloca em outro lá, em outro organismo, só para ele terminar, só para ele fazer o processo da gestação.
E o primeiro caso de clonagem com animais foi o da ovelha Dolly, que aconteceu lá no ano de 96, onde você teve a utilização de dois organismos. Olha lá, remoção das células mamárias. Então você pegou células somáticas daquele indivíduo só para você ter o material genético. Lembrando que todas as células do nosso corpo possuem material genético, tá? Salvo algumas exceções, como as hemácias, que a partir do momento elas perdem o núcleo. Mas, por exemplo, se você pegar uma célula da pele, ela vai ter suas características genéticas lá. Então, pegaram um óvulo de uma outra espécie, uma outra ovelha de uma outra espécie, tiraram o óvulo e aí juntaram o que? O material genético da ovelha Dolly, o material genético daquela Finn Dorset com o óvulo da outra espécie. Você utilizou mecanismos ali químicos para quê? Para unir aquilo. E aí você constituiu uma célula. E aí você teve a utilização de uma ovelha que foi a barriga de aluguel, que só abrigou aquele óvulo vazio, recheado com material genético, que foi recheado com material genético de outra ovelha. Ela recebeu, essa barriga de aluguel recebeu essa célula e fez a gestação dentro dela. E aí depois você teve o quê? A clonagem da ovelha Dolly. Então você tem um indivíduo nascendo com o mesmo material genético do doador lá de cima. O óvulo influenciou em alguma coisa? Não. Por quê? Retirou-se o núcleo do óvulo e implantou já todo o material genético ali. Então é um processo que consiste em quê? Em clonagem. Você ter indivíduos sendo gerados a partir de um material genético único. Ou seja, você vai gerar clones de indivíduos. Lembrando que os nossos cromossomos possuem o nosso DNA e cada pessoa possui o seu DNA único. Por isso que nós somos diferentes uns dos outros. E aí você tem alguns tipos de pesquisa já acontecendo. Para quê? Para você ter produção de órgãos humanos dentro de porcos. Anatomicamente, falando dos órgãos, são bem parecidos. Os órgãos humanos eles são bem parecidos com os órgãos dos porcos. Tanto é que quando você quer ver algum processo ali de degradação de corpo, de degradação de órgãos, enfim, você observa sempre o porco, em vez de observar um ser humano. Entendeu? Então você enterra o porquinho lá e vai observando como é que ele vai sendo degradado, porque é da mesma forma que acontece com o corpo humano. Então alguns órgãos você vai conseguir futuramente transplantar entre porcos e humanos. Isso é uma pesquisa que vem sendo feita. Tá? Você tem aí um pouco do comitê de ética barrando, mas poderia ser uma alternativa válida, porque você vai diminuir a fila na espera por transplante. E aí você conseguirá dar uma qualidade de vida melhor para muitas pessoas. Mas aí é um debate muito grande e envolve várias frentes aí dentro das ciências, tá bom? Então, galera, espero que tenham gostado da aula e logo logo teremos nosso encontro do Zoom para poder tirarmos as dúvidas e resolver os exercícios. Valeu!